Olá, vim falar um pouquinho sobre meu artigo, denominado Risco Hídrico em uma coleção didática do PNLD, dos anos de 2020 a 2024. Ele foi escrito por mim, Maísa, pelo Lacan, pelo professor Leandro e pela professora Carolina. Então, começando o nosso trabalho, a gente fala um pouquinho sobre a importância da água, né? A água ela é essencial, né? Um recurso natural essencial para todos os seres vivos. E quando nós pensamos no tema água no contexto escolar, a gente tem que tratar ela com criticidade e as diferentes maneiras de abordagem desse tema, as práticas pedagógicas que são envolvidas por esse tema, os materiais didáticos que nós utilizamos, né, para trabalhar em sala de aula, para que favoreça lá o ensino e a aprendizagem, favoreça também a aquisição dos saberes, dos valores relacionados a esse tema de recursos hídricos. E para isso nós citamos o Braga, que ele fala muito bem, né? Que ele reconhece que é necessário educar para o ambiente, aqui entendido como um sentido amplo de meio ambiente, pois é somente a partir de ações locais, da sensibilização e da conscientização dos indivíduos como cidadão, participantes no processo de construção de uma nova sociedade, é que será possível minimizar os problemas globais que assolam o planeta, em que a temática dos recursos hídricos é fundamental para esse entendimento. No nosso trabalho também a gente fala um pouquinho sobre os riscos, né? E para falar dos riscos, a gente tem que abordar lá a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela trouxe, né, como está aí no slide, o desenvolvimento da sociedade e também das indústrias, e acabou gerando alguns riscos e perigos, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. Então, com isso, né, nós acabamos trazendo para esse trabalho a teoria da sociedade de risco, que é do... acho que é ucraniano. Enfim, do Ulrich Beck. Ele tem um livro, né, que chama Sociedade de Risco, Rumo a Outra Modernidade. E o Beck, ele fala, né, que nós temos uma noção de perigo e como com a sociedade pré-industrial. Então, após a Revolução Industrial, nós tivemos esses perigos e esses riscos impregnados na sociedade. E os perigos, né, eles podem ter causas naturais, como um terremoto, ou a fome, ou um tsunami. Isso são coisas naturais. Já a noção do risco já é algo que a gente pode relacionar ao ser humano, né, sobre o meio ambiente. Então, a partir da derivação, né, da Revolução Industrial, nós temos uma maior intervenção humana no meio ambiente e aí a busca também do ser humano, né, por eficiências técnicas e científicas acabou gerando esses riscos e esses perigos para a sociedade. Então, a sociedade ela acaba adotando um período, né, um estilo mais consumista e vai acabar gerando ainda mais desperdícios e vai utilizar esses recursos naturais além do necessário. Nesse contexto, né, nós temos então a escola como um espaço de educação e que vai colaborar aí com uma transformação do cenário. Com isso nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD, que é um investimento do governo federal para disponibilizar livros didáticos, livros literários para a prática educativa. Então, nós temos aí, na verdade, a estrutura, né, do livro, muitas vezes, ela apresenta um conceito um conteúdo muito conceitual. E o material didático, ele tem que servir de apoio para o professor. Vai servir de apoio para o professor e também vai servir para auxiliar os alunos durante o processo de aprendizagem. Então, né, tendo em vista aí a importância da água para os seres vivos, bem como o acesso à água potável e ao saneamento básico, se construir um direito humano essencial, fundamental, universal, dispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como a condição para o gozo pleno de vida dos demais direitos humanos. Então, a partir, né, dos livros didáticos, se constitui um importante recurso, né, para impulsionar os temas da educação básica
e pode contribuir para gerar novas discussões e aprendizagem acerca da importância do tema de recursos hídricos. Não só de recursos hídricos, né? Porque esse trabalho aprofundou em recursos hídricos, mas em qualquer outra temática, né? Outra temática ambiental, política, social. E com isso, nosso objetivo do trabalho foi analisar as maneiras pelas quais as temáticas de recursos hídricos e águas estão presentes em uma coleção de livros didáticos de ciências da natureza e suas tecnologias, destinadas a estudantes de ensino médio, contemplada pelo Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, de 2021 a 2024. A nossa metodologia, né, faz parte de uma pesquisa maior denominada Educação para o Risco na Educação de Ciências. A pesquisa ela foi apresentada, né, e conduzida com base na coleção da editora Moderna, como vocês podem ver aí no quadro. Foi a primeira edição e no ano de publicação de 2020. Foi analisado, né, 6 volumes, e cada volume com o seu próprio título. Volume 1, Conhecimento Científico, volume 2, Água e Vida, volume 3, Matéria e Energia, volume 4, Humanidade e Ambiente, volume 5, Ciência e Tecnologia e volume 6, Universo e Evolução. A partir disso, nós também utilizamos como metodologia para a categorização dos dados a análise de conteúdo do Bardan, e com isso nós selecionamos essas categorias a priori, né? Primeiro nós fizemos uma leitura, né, flutuante proposta por Bardan, e foram selecionadas essas categorias. Essas categorias elas são de amplos riscos, então ela aborda tanto o risco econômico quanto riscos sociais, geopolíticos, ambientais, industriais e tecnológicos, e foram selecionados conteúdos com temas aí pertinentes à pesquisa. Após essa análise, nós fizemos essas categorizações, então obtivemos 5 categorias, que é a recursos hídricos relacionados à condução de eletricidade, recursos hídricos como fonte de energia renovável, recursos hídricos como vetor de doenças, recursos hídricos consumo e conscientização, e recursos hídricos e a poluição dos corpos d'água. E também para análise, como foi dito lá na introdução, nós utilizamos a teoria da sociedade de risco, descrita pelo Ulrich Beck como a seleção de assuntos que pudessem ser discutidos à luz dessa teoria. Além disso, né, nós utilizamos também a análise de 2 dimensões. A primeira é a análise do conteúdo conceitual presente nesses textos, dos volumes, e a segunda foi a análise das atividades propostas por esses textos. Então, como resultado, nós tivemos aí recursos hídricos relacionados à condutividade elétrica, nós tivemos apenas um trabalho presente no volume 1, o conhecimento científico, e ele fala, né, o capítulo, ele traz a importância da gente não deixar a água entrar em contato com as tomadas, com os fios, né, com os equipamentos elétricos, porque ela não se encontra de forma pura. Ela acaba se encontrando misturada com várias outras substâncias, e essas substâncias acabam... Na verdade, essas substâncias são compostos iônicos, e compostos iônicos com a presença de água acaba gerando uma condutividade elétrica. Então, como é apresentado pelos autores, né, nesse volume, as pessoas jamais, em hipótese alguma, deveria operar equipamentos conectados à rede elétrica se estivessem em banheiras, em piscinas, em algum lugar que tenha ali água. Já na segunda categoria, que é a categoria recursos hídricos como fonte de energia renovável, foi encontrados 2 tópicos que estão presentes no volume 3. O primeiro tópico que foi encontrado, que é a fonte de energia renovável, ele trouxe o livro, né? Trouxe em forma de exercício. Já o segundo tópico trouxe em forma de texto. Só que ambos, né, o livro ele traz, né, esse exercício para instigar a investigação dos alunos sobre os impactos que a construção das usinas hidrelétricas trazem para o meio ambiente, como no exercício que a gente acabou lendo, né? E o Brasil, a gente sabe-se, né, que o Brasil ele tem um potencial elétrico muito grande e se destaca por essa matriz energética, principalmente em relação às usinas hidroelétricas.
Então, nós temos vários impactos ambientais e sociais gerados pela inundação desses reservatórios. E após a Revolução Industrial, como foi dito lá na introdução, né, ocorreu esse aumento significativo, né, da produção de energia elétrica por conta das empresas, né, das fábricas. Então, essa categoria acabou abrangendo todo esse conteúdo. Já na terceira categoria, que é recursos hídricos como vetores de doenças, nós acabamos verificando que em 6 momentos, né, acabam falando aí, então nós achamos 6 títulos que poderia trazer aí a água como veículo de doenças, né? Então nós temos aí no volume 2 e no volume 4. O volume 2 é o que apresentou maior temática envolvida sobre isso. Trouxe tudo em forma de texto, nenhum foi em forma de exercícios. E é muito interessante porque nessa categoria acaba trazendo, né, que no recorrer dos anos, o meio ambiente vem sofrendo essas ações antrópicas e cada vez mais elas são impactantes para o meio ambiente. Principalmente rios, lagos, lagoas acabam sendo poluídas pela rede de esgoto, por descarte de resíduos sólidos de forma incorreta e também pela utilização dos agrotóxicos nos efluentes. E isso acaba prejudicando, né, a água, fazendo com que tenha aí uma maior veiculação de doenças, e a poluição hídrica acaba ocasionando essas doenças, e o livro ele não relata a doença de como a maneira de transmissão, mas ele vai tratar a forma de reprodução, de vivência, da classificação desses seres vivos que eles se desenvolvem nos corpos hídricos. E é bem interessante que o livro também traz sobre a maré vermelha, né? É um fenômeno que é apresentado, é uma atividade de pesquisa, na verdade, de divulgação que esse livro trouxe, e esse fenômeno é um risco que causa à população humana à medida que ela vai se proliferando, porque ela vai acabar liberando toxinas na água e vai acabar ocasionando risco em diversos seres marinhos, pode chegar até uma população humana, tá? Já no próximo, que é a categoria Recursos Hídricos, Consumo e Conscientização, nós tivemos aqui uma distribuição do assunto em 2 volumes, que é o volume 3 e o volume 4, com predominância do volume 4, como nós podemos ver aqui. A maioria, né? A maioria que foi abordada em textos, somente o número 4 aqui que é abordado em exercício, e a gente traz aí que o grande potencial hídrico do Brasil, ele pode ter passado uma visão de que o recurso é inesgotável no nosso país. Porém, né, o acesso regular à água potável e segura, embora seja um direito humano de todos, não tem sido estendido para toda a população, inclusive, né, aquela que é encontrada em áreas periurbanas, que são esquecidas pelas políticas públicas. O volume 2, ele abrange de maneira bem sucinta o ciclo da água, a forma de racionalização do consumo, fala um pouquinho das algumas atitudes para a população, para ela se conscientizar, como reaproveitar a água, ou regar as plantas pela manhã, ao lavar a louça, lavar a calçada, alguns hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Já no volume 4, ele acaba falando um pouquinho sobre os biomas brasileiros, o amazônico, o cerrado e o pantanal. E porque eles são considerados berços aí das águas do nosso território. O cerrado ele tem 3 dos grandes aquíferos que a gente tem no nosso país, e são muito importantes, né, para a formação e alimentação de vários rios. Então acaba abrangendo aí vários impactos se a gente acabar desmatando tanto o amazônico, o cerrado e o pantanal, se a gente acabar ocorrendo aí, né, o desmatamento ou a
acidificação do solo, então acaba atacando o agrotóxico, acaba chegando ao aquífero, né, que é o lençol freático, acaba tendo essa intoxicação, vai acabar prejudicando os outros rios que estão ali, que vão nascer ou que estão sendo abastecidos por essa água. Então é muito importante nós termos essa conscientização sobre os biomas. Na categoria com o maior número de temas, né, que foi recursos hídricos e a poluição dos corpos d'água, nós temos aí 19, que aqui não coube tudo, mas são 19 resultados. Nós temos aí uma crescente preocupação que envolve os acidentes causados pela extração do petróleo, que acaba causando acidentes, né? Acaba matando várias vidas marinhas, a fauna, a flora, acaba ocasionando problemas na saúde humana. E também, né, o livro ele foi citado bastante a utilização de agrotóxicos que acabam acidificando as águas e os solos e contaminando os lençóis freáticos. E nenhum dos volumes eles acabam falando o conceito, né, enfatiza o conceito de bacias hidrográficas e também da gestão de recursos hídricos. Já na conclusão, nós temos aí que os dados eles foram sistematizados e analisados, apresentados como fator positivo, o fato de tratar recursos hídricos em todos os volumes de uma coleção selecionada. Então, todos os volumes trouxe algo interessante que a gente pode abordar, que fala um pouquinho da gestão pública, da poluição, da conservação, da fiscalização desses recursos e também a importância da ampliação da visão dos estudantes em transformá-los em cidadãos participativos. O único problema é que nenhum dos volumes eles acabam abordando temas bacias hidrográficas ou o tema cobrança pelo uso da água. Nenhum deles foi citado, apesar de ser um recurso natural, né? Há uma atribuição de valores para a água, o que gera uma controvérsia socioambiental, porque ela é disponível, ela é da natureza, então por que eu vou cobrar dessa água? Então a gente tem essa controvérsia, assim, né? Nós também verificamos a ausência de temas relacionados à gestão e à regularização dos recursos hídricos, o que contribuía para instigar os debates em sala de aula acerca desses temas. Percebemos que nos volumes analisados há uma tentativa de relacionar os temas com o dia a dia, com o cotidiano dos estudantes, para facilitar a compreensão deles, né, pelas questões teóricas que são importantes para a temática ambiental. E, por fim, né, nós verificamos que as temáticas recursos hídricos e a água são abordadas de diferentes maneiras, diferentes contextos, e também com os temas que se mostram inseridos, sim, em diversos fenômenos que nós podemos associar à pós-modernização e à sociedade de risco, enfatizada pelo Rick Beck. Aqui são os nossos referenciais teóricos utilizados para a elaboração desse artigo. E muito obrigada.